lá no capítulo 26 de Gênesis, a partir do 12, diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. E por tudo isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desses também contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali ele subiu para Beceba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Amém, queridos? Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Então vamos lá. O que diz esse texto, né? Eu vejo que Deus quer falar comigo e com todos que estão aqui nesta live, porque nós estamos vivendo um momento de crise. Sempre está em crise. Sempre os anos inicia ano, termina ano e sempre há uma crise. É crise mundial, é crise nacional, é crise na família, no emprego, na escola, em casa, enfim, a gente às vezes vive em crise. Então esse texto, ele fala de um período de fome, né, sobre a terra, né, sobre um período de seca prolongada, né, e muitos estavam sofrendo por causa dessa seca, por conta dessa crise. Mas desde o início nós podemos ver, pela leitura do texto, que Deus cuidava de Isaac o tempo todo. Mesmo na crise, Deus cuidava de Isaac, dando o que a ele? Uma direção. A direção esta que exigiria de Isaac a obediência, amados. E aí eu quero começar com esta palavra de obediência. Aqui a gente vê que no início da leitura do texto ele fala que estava tudo em crise aonde ele estava. Mas Isaac não baixou a cabeça, Isaac não murmurou, Isaac não reclamou, ele simplesmente obedeceu ao Senhor. Então, essa passagem, Isaac fala que Isaac estava ali debaixo da palavra do Senhor, ele estava debaixo da proteção do Senhor, né? E, acima de tudo, ele estava debaixo da promessa. Por isso que ele não abriu mão, por isso que ele não desistiu, quando os inimigos, os invejosos, corriam atrás dele. Porque isso, amadas, a gente trazendo para a nossa realidade, a gente vive num mundo de gente invejosa. Muitas vezes o pouco que você tem, o pouco que eu tenho, se tem um ar de felicidade no seu rosto, às vezes a pessoa está bem próxima a você, ela tem inveja essa sua unção, essa sua alegria, sabe? Esse jeito de você lidar diante dos problemas. Tem pessoas que não se acostumam com isso, são inimigos das nossas almas, né? E ali, tudo que você faz, se é uma coisa nova que você tem, se é um emprego que você arruma, se é uma promoção que Deus lhe dá, sempre vai aparecer um filisteu, um inimigo, alguém para entulhar o seu poço. Mas vamos lá ver o que a gente extrai dessa palavra para as nossas vidas. Então, a grande vitória de Isaac deveu-se principalmente a 3 importantes fatores. O que Isaac tinha, né, de diferente nessa situação e nessa crise? Ele tinha visão, ele era focado naquilo que Deus deixou para ele, que era a herança, né? A herança de povoar a terra, de ter muitos descendentes.
né, a unção de Deus e a graça. Ele tinha esses três fatores que o ajudou e levou ele à vitória. Vamos lá falar um pouco de cada um. Sobre a visão que Isaac tinha. Ele era herdeiro, né? Ele era herdeiro e não perdeu a visão, não perdeu o foco, né, da sua herança. A sua visão não estava na crise, né? A visão dele não estava, vamos dizer, focado, preocupado com aquela situação em que ele estava ali, no meio dos filisteus, no meio de uma terra de inimigos, de pessoas pagãs, que tinham um credo diferente dele, né? E que ameaçava ele com toda a sua família. E então, nem mesmo naquele momento de dificuldades, Isaac abaixou a cabeça, Isaac demonstrou medo, nem Isaac reclamou de nada. Você lê o texto todo e você não vê em nenhum momento colocar que Isaac teve uma certa preocupação, que deixou de dormir, como a gente muitas vezes faz. Eu digo a você que qualquer preocupação, minha amada, tira meu sono. Qualquer dificuldade no meu trabalho, no meu dia a dia, já é um suficiente. Eu tive isso esses dias, eu vejo que Deus queria falar comigo através dessa palavra. Eu estou sentindo uma paz muito grande ao falar dessa palavra, porque eu coloquei ela ministrada no meu coração. E por isso que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que Deus tem também a falar com cada um que está ouvindo. Então, quando ele tinha certeza dessa promessa, né, que ele havia recebido de Deus, de que ele iria ter muitas bênçãos, que ele iria ter uma descendência muito grande, que Deus iria abençoar, ele tomou isso pela fé. Ele não viu, Deus falou isso para ele não viu aquilo, vamos dizer, de forma concreta. Porque às vezes a gente aqui, todos nós estamos embaixo da promessa, mas muitas vezes a gente duvida. Muitas vezes a gente fica, será se estou mesmo? Será se Deus prometeu algo mesmo para mim? Porque você é numa luta atrás de outra, termina uma luta, entra na outra. Aí você fica, meu Deus, eu acho que eu não tenho essa promessa divina que os demais pessoas têm e que, vamos dizer aqui agora no texto que a gente está lendo, que Isaac teve. Né? A gente, muitas vezes, amadas, até a gente duvida. Né? Aí, o que acontece? A terceira coisa foi... Não, a segunda foi a unção. Né? Ele primeiro teve a visão, mas ele também tinha uma unção. Por quê? Porque a unção dele fluía através de quê? Da obediência. E essa palavra aqui eu quero o tempo todo falar nela. Porque, como crentes, como servos de Deus, muitas vezes a gente cai na bobagem da desobediência. Deus, às vezes, determina algo nas nossas vidas, amados. E a gente, só porque a gente não acha que aquilo ali é o melhor, a gente quer ir por outro caminho. Né? E ali é uma desobediência. Deus diz, não... Ministra no seu coração para você fazer tal coisa, mas você faz outra diferente. Né? Então, a desobediência, ela é uma tragédia na vida das pessoas. Então, Isaac, ele, ao contrário de tudo isso, ele procurou ser obediente. Foi aí onde ele recebeu a unção de Deus. Então, quando ele foi obediente, foi no sentido quando Deus disse assim para ele, Isaac, fique em Gerar, que era a cidadezinha lá dos filisteus. Não vá para o Egito. Deus disse bem claro a ele. Por quê, minha amada? O Egito era, vamos dizer, era como os Estados Unidos, que é a potência do mundo hoje. O Egito, na época, era a potência em riqueza, em fama, em tudo. Então, todo mundo queria ir para o Egito. Mas o Egito representava o quê? Escravidão, representava o pecado, representava a ausência de Deus, né? Homens e mulheres que viviam de seu modo pessoal, né? Adoravam outros deuses. Então, Deus, quando ele conversava com algum servo dele, ele dizia, ele determinava que não era para ir para o Egito. E isso nós trazemos para o nosso dia hoje. O que é o Egito hoje para nós? É o pecado. Né? Então, quando Deus diz assim, não vá para tal coisa, às vezes você sente um desejo, certamente é normal, porque somos humanos, talvez de alguma coisa que está fora da vontade de Deus. E às vezes é a tentação, né, do inimigo das nossas almas para que a gente venha a pecar, venha a voltar para o Egito. Às vezes você diz assim, poxa, eu estou há tanto tempo servindo a Deus, não vejo nada mudar na minha vida. Eu acho que é melhor ficar lá como era antes. Então você às vezes tem o desejo de voltar para o Egito, onde você estava, que era o pecado, que era a vida fora da presença de Deus. Né? Então, o que a gente percebeu aqui nessa palavra, que eu vejo, é que quando Deus disse para Isaac, permaneça em Gerar, né? Apesar da crise, né? E ele simplesmente obedeceu a Deus. Não cometeu o mesmo erro que o pai dele, porque quando Deus disse a Abraão certa vez que não fosse para o Egito, ele foi.
né? Ele realmente ele preferiu, mesmo na crise, ir para o Egito. Então, a terceira coisa é que Isaac tinha graça. Por que ele tinha graça? Porque ele semeou num tempo de crise. Veja, o medo que a gente tem na época da crise é que a gente tem tanto medo, tanta insegurança, tanta falta de fé, que a gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não vai vencer. Né? Acha que aquele emprego não vai melhorar, que aquele salário seu não vai dar para nada, né? Então, você só pensa no pior, né? E você voltando aqui para a questão de Isaac, você percebe que Isaac, ele tinha essa graça de Deus. Por quê? Porque ele semeou num tempo de crise, né? Lá onde ele estava, nessa terra. Mas ele colheu, quando ele semeou, ele colheu a 100 por um, ou seja, 100 vezes mais. Veja como a bênção do Senhor estava sobre Isaac, porque Isaac não murmurou, minhas amadas, em meio da crise. Isaac não reclamou de nada, quando Jesus disse para ele ficar em Gerar. A gente poderia, se fosse nós, a gente ia dizer, poxa, como é que Deus disse que eu estou debaixo da promessa dele e me manda para um lugar onde só tem inimigo? Porque os filisteus eram inimigos, eles eram pessoas pagãs. Né? A gente, na hora, estaria questionando a Deus. Mas Isaac não perdeu esse tempo de questionar Deus por que estava ali. Por quê? Porque Isaac, ele confiou no Senhor. Ele confiou nas bênçãos do Senhor. Ele teve fé, que é algo que precisa nós, nas nossas vidas, ter fé. Eu digo por mim, amadas. Às vezes a fé tenta, às vezes, vacilar, cair. Né? Às vezes a gente pensa que não vai acontecer o melhor conosco. Às vezes a crise que a gente está, a situação difícil, tão grande, que a gente não consegue ver pelos olhos da fé. Então, essa palavra de Isaac nos anima nesta noite, porque ele mostra que Isaac foi um cara pacífico, ele foi uma pessoa, um servo, do começo ao fim obediente. Ele passou muita dificuldade nesse lugar de Gerar. E aí, o que aconteceu? Quando ele obedeceu ao Senhor e começou a lançar sementes na terra, né, ele começou a prosperar, né? E ali ele começou a enricar mais ainda, ele começou a melhorar de vida, porque ele semeou, ele não deu ousadia às coisas ruins que estavam acontecendo ali. Aí eu pergunto, você tem sementes de fé em suas mãos? Qual é a semente de fé que você tem, minha amada? Né? Porque vamos reconhecer que a fé, Jesus, ele comparou a fé com a menor semente, que é da mostarda, né? O grão de mostarda. Então, qual é a semente da fé que tem hoje nas suas mãos? O que você tem guardado como fé? Né? O que está esperando para lançar na terra? Né? Aquilo que o Senhor colocou na sua frente. Deus colocou algo, talvez, nas suas mãos e você tem medo. Né? Deus talvez confiou algo a você e você está com medo, com receio de dar um passo à frente, né? De ir adiante. Né? Mas se Deus colocou, né? Se você vê que aquilo não foi de você, que vem da parte de Deus, mesmo que você ainda não consiga acreditar que seja o melhor, mas pela fé, né? Tenta ver como Isaac viu. Então, quando ele lançou essa fé, essa semente pela fé, ele teve, né, grande colheita. E grande foi a provisão de Deus sobre a vida de Isaac. Né? Então, infelizmente, nem todos ficam felizes quando somos abençoados. Às vezes aí Deus, você colocou essa fé, né, e Deus está começando a abençoar a sua vida no seu emprego, na sua vida, no seu casamento, né, algum filho seu que está se destacando, está melhorando, né, algo melhor vai acontecer na sua vida e aparecem os inimigos, né, aparece o invejoso, né, os filisteus. Então, eu quero lhe dizer que na vida vai sempre ter esse invejoso, vai ter sempre esse inimigo. Né? Infelizmente, nós vamos ter esse traste na nossa frente. Mas Isaac, ele, quando foi enriquecendo, que ele foi melhorando, o que foi que aconteceu com ele? Ele foi expulso de Gerar. Né? O Abimeleque, que era o rei, né, dos filisteus, ele simplesmente chamou Isaac e disse, você está expulso daqui, saia daqui. Né? Ele mandou Isaac embora. Quer dizer, aquela velha história, os incomodados que se retirem. Foi o contrário, né? Ele não estava, ele estava incomodado, mas ele foi quem foi até Isaac e pediu para Isaac se retirar.
Então, Isaac fez o quê? Isaac foi brigar com ele, foi bater de frente. Normalmente, a gente bate de frente. Um vizinho, um parente, alguém que quer que você saia dali, quer que você... Alguém no seu emprego que não quer a sua presença, né? Que tem inveja de você, da sua vida, em algum lugar, em alguma coisa. E aquela pessoa quer expulsar dali, ela quer viver distante dali, né? Mas Isaac, simplesmente, ele foi morar no vale. Veja, ele foi escolher o vale. O vale representa um lugar sombrio, o vale representa um lugar, às vezes, de dor, de sofrimento, né? De tristeza. Mas ele foi para lá. Por quê? Porque ele estava certo das bênçãos de Deus. Isaac tinha uma certeza e uma convicção, amadas, de que as bênçãos corriam atrás dele. Ele tomou posse dessas bênçãos do Senhor, quando o Senhor disse, não vá para o Egito, fique aqui em Gerar. Deus não disse a ele, ó, aqui vai ser tudo maravilha. Deus não disse isso para ele na leitura que a gente leu, né? Mas ele tinha convicção, se foi Deus que mandou, é porque Deus se responsabiliza. Então, se Deus te manda para algum lugar, se Deus colocou você aí onde você está, nesse emprego, nessa situação, nesse casamento difícil, se foi Deus que lhe colocou, tenha certeza que a vitória vem. Não reclame, né? Só glorifique a Deus. Então, quantas vezes já estamos passando por situações semelhantes, né, a essa de Isaac? Estamos passando por um vale, né? E o inimigo até pensa que está triunfando sobre nós. Mas sobre a vida do servo de Deus está a presença de Deus, amados. A gente tem que entender que a presença de Deus está conosco, amém? Às 24 horas do dia. Nunca pense que Deus lhe abandonou. Eu não posso pensar, já cheguei a um momento a achar que Deus assim não estava, não vou dizer se importando comigo, porque seria grosseiro eu dizer isso com o Senhor, mas já teve um momento na minha vida que o Senhor, eu acho que eu sou tão sem merecimento que eu não estou sentindo que tu tá fazendo, tá comigo, né? Devido a tal situação que eu estava passando. Mas, na verdade, minha amada, eu pude ver, amados, que Deus não nos abandona. Deus, ele continua conosco, ele não abandona os servos, né? Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não tem aquele salmo que diz, 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, tenha essa certeza que mesmo no vale onde você se encontra hoje, né, se é de tristeza, se é de amargura, se é de decepção, é um vale da doença, uma doença que você acha que não tem cura, algo que lhe incomoda, né? Então, tudo isso, tenha certeza de que o Senhor está cuidando e que logo, logo você vai sair dessa. O Senhor, ele ministra no nosso coração que o lugar onde ele estava ali, no vale, que não era o lugar em si que era abençoado. Por quê? Porque quando Isaac esteve no vale, ele começou também a cavar poços. Ele enricou ali também, entendeu? Deus começou a abençoar ele também ali naquele lugar. E aí, a gente faz uma leitura de que não é o lugar em si que era abençoado, não era o vale que era um lugar de bênção. É que o lugar era abençoado porque Isaac estava ali. E Isaac representava a bênção do Senhor pela fé, pela obediência, pela unção, pela graça que ele tinha. Então, a bênção do Senhor, ele acompanhava Isaac. E é assim que Deus vai fazer conosco, é assim que Deus faz conosco, amados. Não duvide que o Senhor está com as bênçãos correndo atrás de você. A Bíblia diz que ela corre atrás de nós. Às vezes a gente que fica correndo atrás das bênçãos, né, procurando a melhor coisa e tudo, mas na verdade, o Senhor é quem manda as bênçãos correr atrás da gente. Então, no vale, ele cavou novos poços. Ele poderia ter ficado ali desanimado, triste, porque disse, poxa, Deus mandou eu vir para cá, para esse lugar, o rei dali me expulsou, eu tive que vir aqui para um vale, deve ser um lugarzinho triste e feio, mas o que foi que ele fez? Ele foi cavar os poços. Ele cavou novos poços, né? A Bíblia diz que Abraão tinha aberto poços e os filisteus entulharam. E Isaac, novamente, ele foi abrir esses poços, inclusive colocou os mesmos nomes nos poços que Abraão tinha aberto. Então, ele não desistiu e encontrou um poço de água viva. Veja, cavando poços, buscando, ele permaneceu na fé, né? Ele persistiu, ele não desistiu. Né? E que essa lição fique para nós, amados,
de cavar novos poços. Se você perdeu o seu emprego, se você perdeu algo importante na sua vida, né, algo que você achava que era uma bênção, continue cavando, continue buscando, né, continue crendo que o Senhor, ele não desistiu de você e que você vai vencer, né, cavando novos poços. E Deus vai lhe dar novos poços de águas vivas. Então, nas nossas vidas tem também esta fonte de água viva. Quem é a fonte de água viva em nós? É Jesus. Né? Jesus é a nossa fonte de água viva. Né? Então, por isso que não podemos desistir. Né? Então, não importa onde você esteja, seja no vale, seja no deserto, né? A bênção do Senhor, ela irá lhe acompanhar. Creia tão somente nesta noite, amados, que a bênção do Senhor irá lhe acompanhar. Você que esteve esses dias duvidando da fé, você que nesses dias questionou a Deus, você que certamente está com algo aí pesando, dificultando de você vencer a falta de alegria, talvez na sua alma, né? Algo de alguma palavra maldita que você ouviu, né? Uma palavra grosseira de alguém, sei lá, uma decepção amorosa, uma decepção profissional, em qualquer área. E durante esse ano, praticamente o ano 2020 está acabando. Foi um ano difícil para todos nós. Foi um ano onde essa pandemia tirou a nossa paz, a saúde de muita gente, houve muitas perdas, né? Então, quantas ameaças de perda de emprego, quantas pessoas perderam o seu emprego neste período de pandemia, né? Então, certamente você se sente até ameaçada de perder a sua empresa onde você trabalha, né? Quantos de nós em algum momento tivemos medo, né, durante esse ano 2020. Então, eu quero lhe dizer, meu amado e minha amada, que Jesus não nos abandonou. Nós estamos aqui vivos, fortes, louvando e glorificando o nome desse Deus que é todo-poderoso. Então, que você possa buscar, cavar novos poços, né? Durante esse período de crise, esse ano difícil em que nós estamos passando, que eu tenho certeza que Jesus tem um milagre para a sua vida, que Jesus tem algo de especial e novo. Então, é nesse momento difícil que o Senhor nos ensina a ser totalmente dependente dele. A vantagem de Isaac é que ele aprendeu, né, a ser obediente, e quando ele estava ali no vale, quando ele foi expulso lá de Gerar, que ele mesmo foi para esse vale, ele aprendeu a confiar em Deus ali. Ele aprendeu a ser perseverante, abrindo novos poços. Né? Ele poderia ter desistido, porque foi entulhado 2 vezes os poços. Ele abriu um, entulhou, que deu contenda, que deu briga entre os pastores dele e os pastores dos reis, né, dos filisteus. Então, você veja que tinha tudo para ele abandonar, tinha tudo para ele reclamar de Deus, tinha tudo para ele desistir. Por muito menos, amados, a gente desiste. Mas ele, mesmo no vale, ele aprendeu a depender de Deus. Então, se você está num vale da doença, da decepção, da amargura, do desemprego, seja o que for, não tema, não se jogue ao sofrimento, né? Não perca a fé, não perca a esperança. Eu quero lhe dizer nesta noite que se Deus disse isso a Isaac, ele é o mesmo Deus. Ele diz isso para nós somos Isaac nesta noite. Nós possamos cavar novos poços, né? E vai chegar a hora do nosso rebote aparecer, né? O nosso poço de águas vivas, que é Jesus, ele vai nos dar essa alegria, ele vai nos dar essa bênção concretizada em nossas mãos. Então, não importa quantos poços, né, cavados, não importa quantos poços, quantas bênçãos que você perdeu na sua vida, né? Os seus inimigos, ele tem entulhado, mas não pare de cavar, né? Seja qual for o inimigo neste momento, se é através de uma doença, se é através de uma intriga, se é através de uma confusão, de uma contenda, seja qual for. Se alguém roubou a sua bênção, eu quero lhe dizer nesta noite que cave de novo os poços, cave de novo, porque Jesus está com carradas de bênção para nossas vidas, amados. Então, não pare de lutar. Eu adotei isso aqui e eu quero dizer para você, não pare de lutar, né? Insista, e você ainda irá glorificar o nome do Senhor, tá? Então, podemos aprender com Isaac em não contender, em não brigar. Eu digo isso a você porque eu tenho mania de comprar briga. Eu digo com toda sinceridade, porque Deus me conhece e sabe que eu sou assim. Eu tenho pedido ao Senhor,
que eu possa ouvir alguém que talvez me distrate e eu possa calmamente dizer, Senhor, é tu que cuida de mim. Mas eu quero lhe dizer que eu aprendi hoje novamente, eu lendo essa passagem aqui de Isaac, que ele não contendeu com aqueles que estavam entulhando seus poços. Entendeu? Ele não foi lá brigar, ele não foi lá brigar de braço, porque essa briga, minha amada e meu amado, não é da carne, não é no braço da carne, não. Né? Essa briga é espiritual. E quem vence, quem luta por nós é o general de guerra, é Jesus. Então ele não contendeu com o inimigo. Ele mesmo sendo mais forte, porque Isaac era mais forte, ele já era um homem rico, um homem que tinha de tudo, tinha muito servo, mas ele não foi lá brigar, entendeu? Pois ele sabia pela fé que as bênçãos o acompanhavam. Certamente, se ele tivesse ido brigar, amados, ela teria perdido as bênçãos. Quantos de nós já perdemos as bênçãos por conta disso? Porque a gente trouxe a briga para nós. Quantos de nós, quando a gente pensa que não, já disse a besteira que a gente não era para dizer, já falou, né? Quantos de nós já perdemos as bênçãos por conta de falta de paciência, por falta de sabedoria, né? Por arrogância, por prepotência, por não confiar no Senhor, por achar que a bênção não está com você, né? Então, que você possa incorporar, né, essa atitude de Isaac. Não só você, mas todos nós. Então, não devemos lutar com o braço da carne. Devemos aprender a confiar no Senhor, porque Ele peleja por nós, né? Então, porque, como é que diz lá em Efésios? Efésios diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Se Deus nos disse através dessa palavra que nós não temos que lutar contra a carne, meus amados e minhas amadas, se cale, meta seu joelho no chão, busque o Senhor. Só busque, entregue esta causa difícil a Deus. Entregue de todo o coração. Não entregue e depois toma de novo, não. Entrega, descansa. Ainda que nos primeiros dias você não vê nada acontecendo. Deus não trabalha com as mesmas armas que nós. Deus trabalha de outra forma. E Ele está trabalhando por mim e por você. Pode ter certeza que neste silêncio que Deus está, Ele está trabalhando, Ele está aperfeiçoando as bênçãos para nos entregar. E você vai dar testemunho e vai dizer, é verdade, irmã Cássia, Deus estava trabalhando por mim, eu não sabia. E eu não atentei para isso. Né? Quando você obedecer a palavra do Senhor, minha amada, quando você calar a boca, você, calarmos a nossa boca diante dos problemas e da dificuldade, você vai perceber o quanto que o Senhor vai mandar as bênçãos correr atrás de você, que você não vai entender. Vai ser um mistério tão maravilhoso, aleluia, que você não vai entender. Então, dobre seu joelho e entregue o seu coração ao Senhor. E Ele fará tudo pela sua vida. E para finalizar, amados, depois que ele saiu do vale, onde ele estava, que ali o vale significava dependência de Deus, significou perseverança, né? Significou muita coisa para Isaac ali naquele vale. Mas quando ele saiu dali, Deus disse no versículo, depois subiu dali a Berseba. Subiu, veja, então ele estava lá embaixo, porque vale é algo lá embaixo, no escuro, no esquecimento, né? E ele subiu dali para Berseba, que é um outro lugar, está lá em Gênesis 26:23. Este pequeno versículo tem um grande significado, quando diz, depois ele subiu dali para Berseba. No vale, Isaac havia perseverado. Ele poderia ter desistido de cavar os poços. Ele podia dizer, não vou cavar, não vou abrir mais não. Eu abrindo e esses filisteus entulhando, vou desistir. Quantos de nós aqui não já teríamos desistido no primeiro poço entulhado? Já teríamos desistido. Então, no vale, ele aprendeu a depender, ele aprendeu a confiar em Deus, né? E a gente vê que esse lugar do vale é lugar de passagem, não é um lugar para nós ficarmos, não é um lugar onde o servo de Deus vai ficar. O vale é apenas um lugar de aprendizado, é um lugar de dependência de Deus, é um lugar de confiança do Senhor, e dali você vai sair. Pode ser que esteja demorando, é um deserto, é um vale, mas não é para sempre, amados. Acredite e creia no Senhor nesta noite. Não é para sempre, porque Deus está cuidando de mim e de você. E Ele vai te levar para Berseba, vai nos levar para Berseba. Vamos lá, o que significa lá em Berseba? Então, quando ele estava lá, que ele perseverou, né, ele aprendeu a confiar em Deus, a depender em Deus. Então,
ele precisava subir para Beceba, porque espiritualmente falando, Beceba significa lugar de cumprimento de promessas, né? Então, quando ele chegou lá em Beceba, muita coisa boa aconteceu com ele, né? Eu vou até ler aqui o que eu tinha separado, que o que aconteceu com ele lá em Beceba foi o seguinte, só para encerrar. Ele edificou o quê? Um altar. Pronto. Quando ele viu que ele tinha passado pelo Gerar, que ele foi expulso, os poços que ele cavava foi entulhado, né? Ele foi para o vale. Lá devia ser um lugar muito triste, muito difícil, mas mesmo assim ele não perdeu as bênçãos, mesmo assim ele não perdeu a fé. E quando ele saiu do vale, ou seja, quando ele saiu do deserto e da tristeza, ele foi para Beceba, então lá ele edificou um altar. O que significa edificar um altar, amados? Significa que neste lugar desse altar nós vamos adorar a Deus, vamos glorificar a Deus, nós vamos exaltar o Senhor. E ele invocou o nome do Senhor. Isaac sabia a quem recorrer naquele momento, né, da angústia. Ele sabia também a quem agradecer no momento, né, da vitória. Então, tenha certeza que Deus está te tirando de um vale. Deus está nos levando deste vale para um lugar mais alto, chamado Beceba. E lembre-se, minha amada, não faça como aqueles 10 leprosos, em que, quando Jesus curou, apenas um voltou para agradecer. Que você, que eu, possamos entender que quando Deus nos der essa vitória, nos subir para esse local de bênção que é chamado Beceba, né, esse lugar de promessa, que você possa glorificar o nome do Senhor, né? Então, ali, ele armou a sua tenda, ou seja, ele organizou sua casa, ele organizou a sua vida, mas ele não deixava de glorificar a Deus, né? Então, os servos de Isaac, para finalizar, cavou mais um poço ali em Beceba, né? Que é lugar de cumprimento de promessas, lugar de adoração, lugar de busca do Senhor e lugar de trabalho. Mesmo ele tendo sido ricamente abençoado, ele não deixou de trabalhar. Quando ele cavava esses poços era para alimentar, para dar água aos seus animais, à sua vida. Era uma forma que ele tinha de trabalhar para cuidar das suas coisas. Então, eu quero deixar nessa noite essa palavra, né? Porque o tempo é curto, eu acho que já passei, era 10h20 quando eu comecei, já são 5 para as 11. Eu quero dizer a você, amados, que Deus quer que você continue cavando os poços. Né? Se alguém entulhou seu poço, se alguém lhe disse que você não ia vencer, se alguém disse a você que você não ia conseguir, que você não ia ser curado, que você não ia ser abençoado, repreenda no nome de Jesus. Porque grandes são as bênçãos que Deus tem para você e para mim. Se a Bíblia diz que elas correm, que as bênçãos correm atrás de você, é porque corre atrás de você e atrás de mim. Então, que você possa, nesta noite, crer desta forma. Seja firme no Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza e a convicção daquilo que não se vê. Está lá em Hebreus 11:1. Se Deus deixou isso, meus amados e minhas amadas, para nós, é porque Ele garante, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça o Isaac, né? E que Jesus, que é a nossa fonte de água viva, né? Que é o nosso poço de água viva, possa nos encher nesta noite e nos dar unção, né? Da graça, do poder, né? Da alegria, da saúde, que o Senhor possa nos derramar bênção sem medida sobre nossas vidas, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.